Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou continuar falando das minhas leituras do mês de novembro. O segundo livro que eu li esse mês foi o livro selecionado para o Fórum Literário de Pontos e Vírgulas. Nesse mês o tema foi literatura policial e o livro escolhido foi esse aqui da Tess Gerritsen, O Cirurgião. A Tess Gerritsen, ela é uma escritora de ascendência chinesa, nascida em San Diego. Ela nasceu em 1953 e se formou em medicina. Mas ela acabou fazendo bastante sucesso como escritora policial e não abandonou a carreira de médica, né? Ela não trabalha há muito tempo como médica. Eu gosto bastante de literatura policial porque eu acho que é o tipo de livro que a gente lê de forma mais ativa, né? De uma forma menos passiva, porque a gente acaba mesmo se colocando como detetive da história, né? Porque a gente, através das pistas que o autor vai dando, a gente tenta descobrir quem foi o assassino, qual teria sido o motivo, né? Então é uma leitura que a gente, como leitor, faz de uma maneira mais interativa e isso é bastante interessante. Esse livro aqui, O Cirurgião, ele é de 2001 e ele vai trazer como uma das personagens principais uma médica cirurgiã, que é a doutora Catherine Cordell, e ela trabalha como cirurgiã na área do trauma de uma emergência de um grande hospital em Boston. E ela é bastante competente naquilo que ela faz, como médica ela é bastante segura, mas ela tem uma grande insegurança na sua vida pessoal, por ter sido vítima de estupro há cerca de 2 anos atrás e ela quase foi assassinada nessa ocasião, né? Mas ela acaba conseguindo se safar. Então é uma pessoa que vive à sombra de superar esse grande trauma que ela viveu. E ela está lá tranquilamente vivendo em Boston quando começam a acontecer crimes na cidade de forma semelhante a que aconteceu com ela no passado, né? Então as vítimas, mulheres, elas eram estupradas, elas eram amarradas, estupradas e submetidas a uma espécie de cirurgia, né? O assassino, ele fazia uma incisão e retirava o útero dessas vítimas, elas acordadas, né? Ele fazia de uma maneira que elas presenciassem isso, né? Uma coisa bem sangrenta. Então, e esses crimes começam a acontecer. Só que o grande porém é que na ocasião, quando começaram a acontecer esses crimes lá no passado, o assassino ele já tinha sido morto, né, na ocasião. Então a pessoa dada como que tinha sido descoberta como sendo o assassino, comprovadamente ele tinha morrido, né? Então, quer dizer, quem estaria cometendo esses crimes agora, 2 anos depois? Os dois detetives da história, que é o Thomas Moore, um policial também que tem algumas características bastante interessantes, e a Jane Rizzoli. Foi uma surpresa para mim descobrir que a Jane Rizzoli, ela é a personagem que acabou se tornando a detetive central das histórias da Tess Gerritsen, formando dupla com uma médica legista de nome Maura Isley. Tem até uma série na TV que traz as duas como personagens principais, mas a médica legista ainda não aparece nessa história, né? Só que a Jane Rizzoli, o que foi uma surpresa para mim descobrir que ela acabou se tornando a personagem central das outras histórias da Tess, é que aqui, nesse primeiro livro, ela tem uma participação, eu não vou dizer que é secundária, eu acho que é secundária, porque o foco principal é na doutora Cordell e no detetive Thomas Moore. E a Jane Rizzoli, ela é uma mulher que está trabalhando como detetive no meio principalmente masculino, né, no meio policial, que é mais masculino. Então, interessante que ela está sempre procurando ali se superar, né, para conseguir provar ali para todo mundo que ela como mulher pode ser tão boa ou até melhor que todos os homens, que acabam colocando ela numa situação ali de você é mulher, então tem um pouco essa questão ali que acaba irritando um pouco a gente, né. Mas eu achei a participação dela bastante secundária.
Então foi uma surpresa para mim saber que ela é depois a figura central dos livros dessa série, né? Bom, eu acabei dando 3 estrelas para o livro. Eu acho que não vai dar para falar muito por que eu dei 3 estrelas, porque senão eu vou entregar muito da história. Mas basicamente ele é um livro diferente dos livros policiais que eu aprecio mais, que são os livros da Agatha Christie e os livros do Sherlock Holmes, do Maigret, que são aqueles onde a gente tem mais, o foco é mais na investigação, né? O interessante desse livro é que o livro ele acaba se focando mais na vítima, né? Ou na futura vítima, porque o livro ali, a gente percebe que a doutora Cordell, ela está sendo perseguida, então ela é uma grande candidata a viver novamente aquilo que ela viveu no passado, né? Então é em torno disso que os detetives ali vão estar trabalhando, além de protegê-la, tentar descobrir quem que é o assassino, né? Então, eu dei 3 estrelas para o livro, porque o livro, ele tira um pouco essa interação que você tem, né? Então, não posso entrar muito em detalhe para não entregar, mas ele tira um pouco essa coisa da interação. Bom, o livro ele prende, a capacidade dela de prender a gente é muito grande. E é um livro bastante sangrento, né? Eu acho que você tem que ter um sangue frio ali, não ser muito impressionável, porque é um livro extremamente sangrento. Diferentemente dos outros livros policiais, em que geralmente aquele crime já aconteceu, não é descrito muita coisa em relação ao processo, a como aconteceu a morte, esse aqui vai descrever detalhadamente o que está acontecendo com as vítimas, né? Enquanto o assassino está cometendo o crime, está sendo descrito tudo aquilo. Então tem que ter um estômago forte, né? Eu até acho que ela exagerou um pouco na parte sangrenta. Eu comecei a perceber isso a partir do momento em que tem uma cena lá que acontece dentro de um laboratório de anatomia. Então uma determinada pessoa, ele entra no laboratório de anatomia e tá lá fazendo alguma coisa com o cadáver, né? Não é necrofilia, mas... E aí ela descreve lá que ele coloca a mão e a mão dele fica coberta de sangue, porque assim, ela é médica, né? Então ela estudou anatomia, ela teve aula prática de anatomia. Os cadáveres que a gente estuda numa sala de anatomia, eles não têm sangue, tá? Então o sangue foi todo drenado e nem parecem cadáveres de verdade, porque eles são aquele processo lá de conservação de formol, torna eles de uma cor enegrecida, então eles mais parecem bonecos do que um cadáver se tivesse sido um cadáver fresco, né? Vamos falar assim. Então essa parte eu achei que ela exagerou um pouco, e por ela ser médica eu acho que devia ter tido um cuidado maior ali na descrição daquela cena. Mas eu acho que o objetivo realmente do livro é prender e também chocar um pouco pelo impacto das cenas sangrentas, né? Mas afora os exageros, o livro é uma leitura interessante. Eu fiquei bastante curiosa em ler os próximos livros da série, principalmente para acompanhar o crescimento da Jane Rizzoli, porque a atuação dela aqui é muito secundária, não dá para considerar ela a detetive principal da história. Então eu quero ver como é que aconteceu esse amadurecimento, né? O crescimento dela como personagem, que acabou virando personagem central tanto da série e também na televisão. E também quero ler os próximos para ver o aparecimento aí da médica legista Maura Isles, que parece ser bem interessante. Eu vou deixar linkado aqui o debate do fórum. Quem quiser acompanhar lá, claro que cheio de spoiler, isso é para quem tiver lido o livro, porque o que me deixou impressionada é como um livro policial, que é considerado um gênero inferior de literatura,
foi tão rico para debate, né? O pessoal que debateu ali trouxe coisas extremamente interessantes ali, conseguiram destrinchar mesmo vários aspectos do livro que eu mais uma vez não tinha percebido. Então é isso, eu espero que tenham gostado, comentem, critiquem, se quiserem me indicar algum outro livro dela ou então nesse mesmo gênero, tá bom? Quiserem falar sobre que tipo de literatura policial vocês mais apreciam, a gente conversa aqui nos comentários, tá bom? É isso, espero que tenham gostado e até um próximo vídeo.